A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Graças a Deus, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo, anda em cima do mar. Esse é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos. Fez o céu e a terra e tudo que há nela. Foi a mão de Deus. E é sobre essa mão que está a sua vida. É sobre essa mão que escorre todo o perdão. Que quando nosso Cristo Jesus, naquela nona hora, se cumpriu e a terra estremeceu e o céu se abriu e o véu se rasgou e se tornou real, aleluias, a salvação tirada da mão daquele que é o invasor, e ele bateu retirada sobre o poderio, sobre o almas de muitas e de muitas e de muitas e do mundo inteiro. Amém? Graças a Deus, nós temos um dom no hoje. E fazer parte, aleluia, de estar sobre ele dentro da família, depende de você dizer: sim, eu recebo Jesus como o único Rei Salvador, a quem eu vou adorar, a quem eu vou exaltar o nome dele, a quem eu vou gritar, a quem eu vou exortar o nome do Senhor, ensinando para outros sobre que ele é o Rei dos Reis, o Senhor que me salvou e salvou toda a minha casa. Amém? Graças a Deus, aleluias. Pega as espadas. Tá quente. Eita Jesus, o Senhor faz de um jeito como o Senhor deseja, como o Senhor quer. Eu estou abrindo a segunda, que geralmente já deixo aqui aberta, mas já estou aqui abrindo que é a versão online. Eu uso, irmãos, a Bíblia, a versão aleluias da tradução de Almeida. Aleluias, glória a Deus, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Estou usando uma que foi também presente. Irmãos, as Bíblias eu ganho de presente. E a primeira foi presente, estudei sobre ela. A segunda também é presente, de uma amada, uma colaboradora desse ministério. Já tem almas, tem vidas que já se aquebrantou seu coração e Jesus falou no coração deles, e esta é uma delas que vem abençoando o ministério através de minha vida. Ela traz bênçãos, então abençoando o ministério, dá oportunidade, porque ela declara: estou aqui trazendo para o ministério com forma de oportunidade. Logo, logo vou estar aqui debaixo de bênçãos e vou mostrar o que é essa contribuidora, aleluias, do céu. Eu digo que ela parece uma Lídia, aleluias, glória a Deus. Quem conhece a palavra de Lídia? Aleluias, mulher afortunada, mulher empresária, né? Aleluias, glória a Deus, amém? Vamos para continuar na sequência de João, primeira carta, segunda carta. Ainda estamos na primeira, irmão. Estamos na primeira carta, que é a única que tem, que vai até 5 capítulos. E estamos no 3, para a glória daquele que é o Rei da glória. Vamos, oremos. Poderoso Deus, eterno Pai, que não seja eu, seja ti, Senhor, na minha boca, assim como o Senhor falou para Ezequiel, falou: filho do homem, desenrola a tua língua, este rolo engole, que fala todo o Senhor e não nada de mim. Aleluias, posso falar toda a tua verdade, da tua palavra, liberada para, aleluias, a demonstração, ou seja, para, aleluia, trazer palavra de amor e salvação, para trazer palavra de libertação, trazer palavra de cura, para dizer palavra profética. Eu lhe agradeço e já me digo: Senhor, eis-me aqui, perdoe-me todos os meus pecados. Estou aqui diante de ti para fazer a obra. Eita glória! Deus se agrada. Ele está se agradando de ti, perseverando e confiando. Eita! Deus está dizendo: está crendo, e eu trabalho naqueles que crêem. Na terra de Jesus, onde ele nasceu, ele disse: grandes coisas aconteceriam aqui. Se acreditasse, os milagres estariam aqui. Aleluias. Eita Jesus. Aquele povo
bem reticente. Amém? A partir do versículo 3, o primeiro versículo do capítulo 3. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados de filho de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele manifestar, seremos semelhantes a Ele. Aleluias. E Ele, pois, veremos como Ele é. Eita, que Deus lindo. E todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Eita, Jesus. Aleluias. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. E todo aquele que está no pecado não viu e nem o conheceu. Vai cair, irmãos. Aleluias. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem do pecado e desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E todo aquele que é nascido de Deus não pratica pecado, porque somente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos que somos filhos de Deus. E quem são os filhos do diabo? Quem não pratica justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Amém? Graças a Deus. Aleluias. Louvado, exaltado o nome de Jesus. Aqui a palavra pecado repete várias vezes, irmãos, no sentido de justo. Aleluias. De erros, de práticas contrárias do que Jesus ensinou. E aqui está falando da lei, significa que ele está falando com os cristãos, judeus, não é nem para os gentios, porque está em Éfeso, falando daquela igreja que estava se afastando de Cristo, porque tinha os enganadores chamando com historinha de baboseira nos seus ouvidos, de que tudo pode, e daí? Não é assim? Que nem aquela fala de psicólogo, quando está fazendo terapeuta, e aqueles primeiros momentos que você está querendo se conhecer, suas emoções, que diz, tudo bem. Todas as formas que você reage de maneira bem humanamente na carne, a psicoterapia vai dizer, sim, e tudo bem. Nossa, é sim tudo bem por tantas coisas, e aí se o crente não estiver preparado para tratar aquelas questões de emoções, que na qual Jesus permite até o ponto, até ali, aleluias, aquele crente se perde. A unção de Deus que está dentro dele começa a se perder, porque ele vai achar que está tudo bem, todos os seus atos e situações falhas, no qual as suas emoções te levam a reagir, vai dizer, tá tudo bem, sim, tá tudo bem, siga, sim, tá tudo, não tá tudo bem, não. E aí eu estou falando isso de causa própria, porque Deus é tremendo, Jesus cuida dos detalhes. Tem um momento da minha vida que Deus disse, olha, tem uma questão agora que eu quero sarar, e você vai sarar. Mas vai sarar por esse caminho aqui, ele projetou a pessoa certa, e a mesma, pense, irmãos, quando estava fazendo alguns meses, ia fazer um ano ainda, eu disse, eu virei assim pro varão e disse, varão, estou preocupada. Essa coisa de psicologia, de psicanálise, tem um certo, uma dose, e já está confrontando do que eu creio, do que Jesus me ensina. E aí, era até o ponto, e Jesus falando comigo, né? Até aquele ponto, tá confrontando o que Jesus me ensina. Se eu for falar, tá tudo bem, não é, condiz com os valores de Cristo. E aí foi me coisando, foi me apertando, me coisando. A irmã, sou da Bahia, viu? Foi me coisando, aleluia, do Nordeste. E aí até um dia que Jesus conversou comigo, eu disse, eu deixei até aqui, tu precisavas. Daqui por diante, vai mexer do que você conhece de mim. Eita, Jesus. E aí eu ia pular etapas
do que a palavra está dizendo aqui, ó. Amar o inamar. Aleluia. Amar o inamável é difícil. Fácil é amar os bibelozinhos dos parentes. Ai, sobrinha. Os sobrinhos, eu falei como criança de propósito para chamar a atenção de vocês, que passar da linha e da régua, o que é filha da outra é filho da outra, é a outra quem é sua irmã, seu irmão, sua nora, aleluias, sua cunhada, eu quero dizer, aleluias, não é seus, você vai dar a medida que lhe pertence de uma tia amorosa, que não esquece o dia de um presentinho, Rechecandara. Aleluias. Não sei como foi Jesus me trouxe até esse patamar aqui, porque era aqui que ele queria chegar. E aí tem um limite para não confrontar os valores que o Senhor está botando em mim, porque ia me colocar numa posição, e Deus está falando já com pessoas que faz terapia, que faz análise, em uma posição que eu ia desconhecer o que Jesus me ensina, no qual ele me resgatou, teve misericórdia, compaixão de mim. E me colocar sempre em um momento de altivez. Nem todo momento é um momento de altivez. Altivez no momento certo. Lembra Pedro? Pedro foi chamado porque ele tinha algumas questões, ele tinha habilidades, não é bem a palavra. Ele tinha um perfil, também não é a palavra. Mas ele tinha ali situações dentro dele, fazendo parte dele, que Deus ia usar isso ao seu favor. Mas o que não era de Deus, Deus ia tratar Pedro. Mas aquela altivez ia levar para falar em grandes multidões. Tá pegando aí? Aleluia, sim. São alguns tipos de dons. Os dons Deus despejou a ele no dia do Pentecoste. Mas suas inclinações de personalidade Deus aproveitou. Deus não perde nada, irmãos. Ele já é antigo nessa coisa de sistemas ambientais, gestão de ASG. Ou ASD, para quem fala inglês. Jesus já fazia. Habilidoso, ele era excelência em aproveitar o que não mais prestava como um lixo para a sociedade. Ele aproveitava um verdadeiro reciclador. Eu e você estamos debaixo dessa reciclagem. Aleluias, glória a Deus. E Deus veio falar aqui através desses filhinhos. Grande é o amor do Pai, que nos concedeu sermos chamados de filhos de Deus. E aí Deus está falando aqui. Amar aqueles amáveis é a coisa mais deliciosa e fácil de realizar. É trocar, né, presentes. Ama aqui, ama te colar. Eu amo aqui e amo a ti acolá. É tão fácil. Dá prazer. A gente fica alegre só no guti-guti beijando. E assim seja pelos pequeninos, que são sobrinhos, sobrinhas, afilhados, afilhadas. Ou seja, aqueles dos nossos sangue mesmo. E aí eu me lembro que quando Deus determina de se amor naqueles que eu adoto. Meu único filho eu dei para que vocês não pereçam e tenham a vida eterna. Era o único amado que para sempre carrega um corpo glorioso. Por amor a vocês que, aleluias, através dele adotei a todos. Deus já está falando. Que negócio é esse? Deus está dizendo, não há amor maior daqueles que não é teu filho de sangue, você abraça como teu. Você diz, eu tenho medo de trazer para minha casa uma rebelião, uma pessoa que não me ama. Eu vejo tantas coisas aí no noticiário, nas redes, aleluia, de notícias, que adotou a situação. Deus está dizendo, para que maior amor do que eu te adotei? Não era nem para você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí eu vou aproveitar. E onde eu colocar a mão, eu vou abençoar. Eita, Deus quer abençoar essa família, quer trazer a alegria dessa família, quer trazer a alegria com a adoção. Aleluia, você lembra do projeto? Aleluia, projeto lá em Moisés. E se aquela mulher que vem no cesto nadando, cheia de riqueza, não adotasse Moisés? Como seria
A grande bênção naquela casa foi transbordada de alegria. Ele trouxe valores. Aleluia, era um hebreu. E ali aquela mulher era princesa, filha de Faraó. Eita, Deus já tá falando. Eu não sei como é a sua vida em casa. Se o seu varão tem uma mão assim que parece mão de Faraó, bravo, e você tem que ir com jeitinho amaciando. Aleluia, porque ela chegou com o cesto. E o cesto, ela retirou a criança. E aquelas meninas ao lado delas, e Deus preparou tudinho, viu? Preparou a própria mãe para dar o leite, a de sangue. Deus está falando aqui em mistério. Ele preparou tudo. Foi adoção. Pensa como eu e você deve ter desagradado tanto a Deus. E Deus diz aqui a palavra do Senhor. Por amor a vós. Por amor a ti, a meu filho, a quem eu me comprazo, tô recebendo todos esses teus como meus, adotivos, como filhos legítimos. Quando nos tirou do charco de lodo, nos trouxe para a vida, que nos colocou diante da mesa, que vamos um dia cear com Cristo, para se bancar de tantos ragaços, ou ragalaços, aleluias, de prosperidade, de fartura nesta mesa. Deus, eu tô querendo deixar fartura nessa mesa. Tô querendo fazer fartura neste banquete. Se apegue a mim e libere perdão por completo. Ame este inamável. Foi a palavra que ficou aqui para entregar. Ame esta inamável, que faz questão de vez em quando dar legalidade pro Satanás, passa só, passa em cima e atropelando. Ame esta inamável. Deus se compraz daquele que é difícil ser amado. Lembra quando Jesus foi atacado? Vai entrar na casa desse pecador aí, esse ladrão aí, recolhedor de impostos, injusto, que já defragou tantas vidas. Vai lá. E aí Deus fala de outra, de maneira poderosa, quando ele diz que é do amor de Deus por nós. Não olhou na medida que eu e você olha. Ele simplesmente amou. Vem um tapa de pelica hoje de manhã, né? Porque Deus foi forte. E esta dureza, Deus disse, tem uma dureza de coração na sua casa, é para que eu te sustente, coloque uma mulher firme, um homem firme, que não vai ser com qualquer palavra que vai afrontar o seu ministério, afrontar a sua empresa, porque vai estar cingida com os lombos fortes, preparados, com escudo na frente para que possa se defender e bate retirada todas as flechas inflamadas do maligno para te acusar. Disse, não tem ninguém que te acuse, siga e não faças mais. Deus já está falando que a adoção, que é um ato da graça de Deus, que veio de graça, e que lá em Êxodo, aleluias, louvado, exaltado é o nome de Jesus, que foi aqui quando a princesa adotou aquele que era a salvação para a promessa do povo hebreu, em Êxodo 2, aleluias, louvado, exaltado aquele que é o nome do Senhor. Então Deus fala aqui hoje com você. Essas que você já dá muito carinho, ela já ganha muito carinho dos seus pais legítimos. Lembra, Radassa teve um momento aí. Hayash Kandará. Radassa era o nome daquela mulher, uma meninazinha judia, uma mocinha que o seu parente o educou. Mas no Nordeste vamos criar, irmão. Não leve a mal quando falar essa palavra de vez em quando, mas não é de criação do céu, do Deus Todo-Poderoso. E ele o educou, cuidou-a para ser uma Esther. Eita, tá pegando aí? Quando não há aquele que a cuide, Deus coloca em teus braços. Mas este e esta que tu enche e derrama de amor tem pai e mãe. É duro isso aqui, mas deixa ele ser pai e mãe delas. Deixa ela atuar nessa situação e você vinha só com uns beijos. De vez em quando, se quiser dar uma reclamação, quando visitar a sua casa. E dê presentes.
Contribua você como vó a educação dos valores do céu quando estiver contigo. Mas deixe a educação dos pais. Porque até a opção desses pais é rara para que o pai que está no céu possa ajustar e educar os pais para que possa talvez estar errando com os seus. O Senhor nosso Deus venha, aleluias, fazer a parte dele, porque como pode o Senhor Jesus educar pais, que educar como dando a imprensa, uma imprensa ali, lá na oficina do oleiro, porque eles têm que aprender a errarem para que possa educar seus filhos. E se tem a sua intervenção como vó em todo momento, essa fase é pulada e esta criança que você pensa que está fazendo bem como netinho vai pagar lá na frente a conta. Aleluias, porque esse Deus é o nosso Deus, Senhor dos exércitos. E Radassa foi criada por Mardoqueu. E Mardoqueu tinha aleluias, processos a enfrentar. Mas ele foi um homem que andou dentro da justiça. Olha, como deixar o pecado todo dia. Aqueles que não cometam mais, você deixa. Os novos que a gente vai fazendo do dia a dia, que a gente, ô Senhor, eu pequei hoje contra ti, vai pedindo, lançando no altar, nos pés de Cristo Jesus, para que Satanás não fique todo dia bramindo no seu ouvido. Sai de retro, Satanás. Meu sangue que está em mim, está em você, foi remido por sangue daquele que é puro, imolado, e que tirou todos os teus pecados, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, está sobre ti, que recebeu ele como único Rei Salvador. Oi, é para você. Prepara a tua madre espiritual. Eu não sei, porque depois que isso acontece, diz a palavra do Senhor, Ana era estéril, né? A outra tinha um monte. Olha os parentes perto, que a segunda esposa ali tá contra a parentela, né? Co-parentela e contra parentela juntas, porque naquele momento era permitido o casamento mais de uma esposa. E aí, quem foi? Que não podia ter nenhum, teve vários. Então, sua amada espiritual é pelo seu coração começa. Eu não sei que depois disso que é que Deus vai realizar. Se essa madre se abre e sai daí teu filho consanguíneo. Ismael ficou um tempo na casa com uma adoção. Fique ligada. Mas a promessa chegou de Isaac. Ricai Charaba Anderes. É pra você. Se tu não entender que de alguma forma chega a você, é porque tu não tá conectada com o céu. Então deixai o que tem que ser deixado. Aleluias. Cortai laços que tem que ser cortados. Que o coração fique aprisionado, para Satanás não ficar ali lhe prendendo, lhe cercando com prisão. Mas libera o amor. Ame o inamável. Eita, Deus me colocou essa palavra hoje pela primeira vez. Eu nunca tinha pronunciado ela, irmãos, por toda a minha jornada da minha vida. Aleluias. Porque o impraticável Ele amou quando te resgatou. Sim, Deus deixou a deixa aqui. Radassa, parenta. Aleluias. Faraó tinha uma filha princesa, aquela não era parenta. Veio no sexto por causa de promessa que tinha que se cumprir de Deus para iniciar a salvação do povo de Hebreu, que estava cativo há 400 anos naquele lugar, porque aquele povo não conheceu José do Egito. Eita, Deus já está falando. Aleluias. Então, se prepara, que Deus falou hoje aqui contigo. Aleluias. Louvado, exaltado é o nome de Jesus. E Deus também chegou no coração de perdões verdadeiros que acontecesse. Libera. Ame o inamável. É fácil amar aquele que nos beija. Difícil é amar aquele que nos dá o fel e fere, porque é alma ferida. Só vai dar porque foi ferida e ainda já conhece Jesus, mas ainda não sabe exatamente como deixar esse Jesus reinar. Porque está aos poucos sendo liberada. Porque Deus está permitindo isso assim, aos poucos. É para tu. Eita Deus, estou pegando a minha parte. Para a glória do nome de Jesus. Poderoso. Eu entendi, Senhor, que o Senhor arranja como o Senhor quiser as testemunhas dos teus filhinhos para dar hoje, Senhor, o exemplo de ti, que foi o grande, verdadeiro homem, aleluias, que enviou teu filho, aleluias, homem Deus poderoso, de amor, um homem de amor
que não é homem de carne, é o céu aberto, onde os tronos te cercam. Jesus, vem, Senhor, cerca os teus tronos celestiais. Envia, Senhor, teus anjos, os arcanjos, sobre esta casa, onde tem um coração duro, que não está deixando penetrar aquele amor de adoção, para que se cumpra promessas maravilhosas. Ana não podia ter nenhum, foi tendo 5. Aleluias, Deus está dizendo, abraça, coloca sob cesto em tua casa aquele que tu está tendo resistência para adotar como teu, que é o verdadeiro amor que Deus deu de exemplo, amando aquele que não são filho deles, mas por adoção recebeu por causa de Jesus. Aleluias. Obrigado, meu Deus, que o Senhor tremendamente falou nesta manhã. Era para ser algo correndinho. Eu disse, Senhor, eu vou trazer uma palavra correndo aqui de poucos minutos, mas o Senhor faz como o Senhor quer. O Senhor usa minha boca como o Senhor quiser. O Senhor tem aquele que vai ouvir essa palavra, aquele que tem ouvido, ouça, porque eu libero. É unção. Eu libero, aleluias, é porção da graça. Eu tô liberando correntes de águas fluídas sobre esses povos. Eu estou liberando, aleluia, as palavras proféticas da sua herança, da sua descendência, que irá se cumprir nessa terra. E tem salvação, e tem perdão, e tem cura, e tem adoção, e tem amor fraterno, e tem madre revolucionada em reabilitação. Aleluia. Não sei porque é revolucionada, mas a reabilitação acontecendo nesta madre. Eu não sei, mas Deus sabe. Madre espiritual, madre coração, madre deste órgão aí, sobre esse útero e sobre esses ovários. Eu opero, eu, quem impedirá? Amém? A paz do Senhor, graças a Deus. É tremendo, Jesus.